Antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer meu merchan aqui com o MetaMed, plataforma a qual eu dou aula, uma das melhores ou a melhor do Brasil para você passar em medicina. Aqui tem resolução das provas tanto de particulares, tanto das federais. E ó, aqui tem um cupomzinho para vocês também de 15% de desconto utilizando o cupom ROBS15. Ó, tem vários planos aqui. Qual que eu recomendo? O Diamante, por quê? Acesso total à plataforma até passar em medicina, gente. Sabe que é muito difícil passar. Então, ó, é o melhor plano. Então, seleciona aqui o plano diamante. Ele veio para essa parte aqui. Insira o código ROPS15 e você vai ganhar R$ 120 de desconto. Isso aqui vale muito, mas muito a pena. Ah, Robson, não tô vendo 120. Agora tá vendo, tá? Ó, utiliza o cupom ROBS15. Tenho certeza que vai te ajudar. O meu irmão passou em medicina na UFCAD, estudando por essa plataforma. Então, ó, vale muito a pena. Vale muito, mas muito a pena. Fique com o vídeo. Não esqueça do like, de se inscrever no canal, compartilhar para o seu amigo que não está entendendo a questão. Vai que ele fica mais inteligente. Então vamos lá, vamos resolver a provinha aqui da UEG de 2025 de medicina. Ó, confesso que eu estava com muita preguiça para resolver, já tinha resolvido essa prova há muito tempo e esperei o gabarito oficial por conta de algumas questões. Então vamos lá. Ó, questão 26. A questão 26, que na minha opinião é de química e não estava junto das questões de química, mas a gente resolve aqui, não tem problema. A braquiterapia ou radioterapia de fonte selada é um tratamento utilizado principalmente contra o câncer, em que a fonte radioativa é inserida dentro da área que necessita de tratamento ou junto a ela. Este tratamento teve um início a partir do desenvolvimento de protocolos, como o do Dr. W. O. Lodge, que em 1936 implantou sementes de radônio no cérebro de um paciente para tratar um tumor na hipófise que havia comprometido sua visão e que a provocava episódios de amenorreia. O implante reduziu o tamanho do tumor e restaurou parcialmente a visão, sugerindo maiores esforços dos cientistas para o desenvolvimento de protocolos para braquiterapia mais eficientes. Considere então que o isótopo radônio 210 decaia para um dos isótopos do polônio por meio de uma emissão alfa que tem massa de 4 unidades de massa atômica e carga elétrica igual a 2 elétrons. A reação nuclear que representa esse decaimento é... Então vamos lá. Ó, eu tenho radônio, Rn, e ele vai ter um decaimento para polônio, certo? Para polônio. E ele fala que a partícula vai ser de uma emissão alfa. Então eu tenho uma emissão alfa acontecendo aqui. Se eu tenho uma emissão alfa, o que vai acontecer? Vamos lembrar que alfa vai ter 4 de massa, que vai ser alterado, e 2 prótons que vai ser alterado para chegar em polônio. Certo. Robson, eu não sei quanto que é a massa do radônio nem do polônio. Olha, fica muito simples porque todos aqui são o mesmo, do A, B, C, D e E. Então, você não vai precisar de uma tabela periódica. Isso aqui já ajuda bastante. Então, eu tenho que pegar aonde a massa que é em cima vai diminuir 4 e a quantidade de prótons que é embaixo vai diminuir 2. Então, vamos lá. Ó, de 210 para 214, aumentou. Isso não vai aumentar, vai diminuir. Então, A está errada. De 210 para 214, aumentou, tem que diminuir. Então, a B também está errada. A C, de 210 para 210. Não, né? Não, isso aqui não está nem um pouco correto. Então, está errado. De 210 para 208, diminuiu 2. Tem que diminuir 2? Não, tem que diminuir 4. Então, não pode ser a letra D. E a E, 210 para 206. Diminuiu 4? Diminuiu 4. É a única que tem aqui? É a única que tem. Então pronto, letra E. Muito, mas muito simples. Você nem precisava ver a quantidade de prótons, tá? Que saiu de 86 para 84. Diminuiu 2, não diminuiu? Então, tá corretíssima. Letra E. Questão 26, uma questão muito, mas muito fácil. Tem que lembrar das partículas alfa,
alfa, beta, e também tem a gama, que aqui eu tenho 4 de massa e 2 de prótons, 0 de massa, entre aspas, que aqui ainda é uma partícula, e vai adicionar mais um próton, então aqui é menos 1, e a gama é 0, 0, certinho? Então, vamos para a próxima. Questão 53, uma questão que foi anulada. Quando eu tinha resolvido de primeira, acharia que seria letra E, tá? Letra E, porque a letra E tá muito boa. Porém, fui atrás para saber por que foi anulada, não encontrei, mas penso que seja por conta da letra B. Também não tá errado assim. Vamos ver, ó. Encontrados comercialmente na forma de comprimidos ou em pó, os antiácidos são medicamentos constituídos por substâncias químicas que neutralizam o excesso de acidez no estômago. Um antiácido típico possui em sua composição uma mistura de substâncias no estado físico sólido. Bicarbonato de sódio, olha aqui, ó, bicarbonato, Robson, porque é bicarbonato, ponto desse hidrogênio aqui no meio, bicarbonato. Carbonato de sódio, então Na2CO3, e ácido cítrico, eu coloquei como HC aqui. Todas essas substâncias apresentam solubilidade em água. Ao adicionar um antiácido em um recipiente contendo água, em condição ambiente de temperatura de 25 graus Celsius, observa-se a liberação de gás. O que é esse gás? CO2. Esse gás que sai é CO2. Nesse caso, dióxido de carbono, que é um indicativo da ocorrência de reações químicas. Embora as substâncias químicas reagentes estejam misturadas no antiácido sólido, a reação química observável macroscopicamente só ocorre após a dissolução em água. Por quê? Então ele quer saber por que essa reação só acontece quando está em água. Tá. Vamos lá. Dentre as substâncias químicas presentes na mistura sólida, somente o bicarbonato de sódio reage com água formando o gás dióxido de carbono? Não. Tá? Da onde vem esse dióxido de carbono? Vem do carbonato. Ou do bicarbonato. Porque quando tem a mistura com água, esse bicarbonato vai formar H2CO3, que é ácido carbônico. E ácido carbônico não é estável. Como não é estável, ele vai virar CO2 mais água. Tá? Ó, eu tô até aqui na frente. Ó. Isso, ó, CO2 mais água. Perfeito? E o carbonato, também, da mesma forma, quando se mistura com água, ele vai formar ácido carbônico, H2CO3. E esse H2CO3, como não é estável, vai formar CO2 mais água. Então, por isso que a A está errada. A B, a 25 graus Celsius, a energia cinética média das moléculas na mistura no estado físico sólido é menor do que a energia cinética média das moléculas na mistura do estado físico líquido. Então, pessoal, eu acredito que isso aqui não esteja errado. Por quê? Porque realmente a energia cinética de um líquido é maior do que a energia cinética no estado sólido. E isso se justificaria porque a reação não aconteça no estágio sólido? Talvez sim, tá? Porque você precisa de energia suficiente no estado sólido para a reação entre eles acontecer. Só que na água isso ocorre, entende? Então a B, ela não está errada, tá bom? Não está errada. Vamos ver a C. As moléculas dos reagentes no estado físico sólido não possuem energia cinética? Possui sim, tá? Para elas não possuírem energia cinética, precisa estar no zero absoluto a temperatura, não a 25 graus Celsius. Então, por isso que a C ela está errada. A D. Os reagentes na mistura sólida não reagem entre si? Reagem sim, tá? Principalmente com ácido cítrico. Mas reagem com água, formando o gás dióxido de carbono. Tá? O problema aqui é que eles se reagem entre si, principalmente com esse ácido cítrico. Ácido cítrico, se eu não me engano, ele é um ácido triprótico, então ele reage tranquilamente com bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, tá bom? Então por isso que a dela está errada. E a E?
Em meio fluido líquido, há um aumento da quantidade de moléculas dos reagentes. O gabarito preliminar estava que a E era correta. Tá? E no estado líquido não acontece um aumento da quantidade de moléculas dos reagentes. Tá? Ele só vai para o estado líquido. Com energia cinética suficiente para originar colisões efetivas e a consequente formação do complexo ativado? Sim, tá? Teoria das colisões. Então, por isso que eu achava que a letra E estaria correta, tá? Estaria correta. Mas em meio fluido líquido há um aumento da quantidade de moléculas dos reagentes? Não um aumento dos choques, tá? Esse seria o aumento. Acho que estaria faltando a palavra choques aqui, tá? Seria isso, tá? Então ficaria entre a B e a E, ok? Comente aí embaixo por que a B ou a E estaria errada, mas se eu estivesse fazendo a prova na hora, marcaria E porque ela está mais completa, tá? Tá bem mais completa, mas a B não deixa de estar errada não, tá bom? Não deixa de estar errada. Vamos lá? Vamos para a próxima questão? Vamos lá para a questão 54. Uma questão muito polêmica, acho que o gabarito poderia estar errado, mas a UEG não considerou isso. E a gente não precisa ler todo esse texto aqui. Não precisa. Podemos ir logo para o comando da questão, para ser mais rápido. Tá? Nesse contexto, uma solução etanóica de iodo molecular para ser utilizado como antisséptico em um hospital foi preparada pela dissolução de 10 gramas de iodo em 2 litros de etanol 70%. Após a dissolução do iodo, a solução de etanol iodato foi adicionada em um frasco de âmbar, com tampa fechada e armazenada em uma sala escura, longe de luz e do calor, justamente porque alguma dessas moléculas aqui de iodo do etanol poderiam ser quebradas. Por isso que guarda em âmbar. Sabendo que a densidade do etanol 70% é de 0,85 gramas por centímetro cúbico, mesma coisa que ml, e que a massa molar do gás de iodo é de 253,8 gramas por mol, sobre a solução preparada, verifique-se que letra A molaridade da solução é de 0,23 mol por quilograma molal. Gente, molal já foi cobrado na prova anterior da UEG, já tinha sido cobrada. Então você deveria vir para essa prova sabendo que é molal. Isso é uma unidade, mol por quilograma do solvente. Tá? Então depende da massa desse solvente. Normalmente molal não é dado no ensino médio. Então possivelmente vocês não devem ter visto isso daqui. Eu já vi poucos livros com molal. Mas vamos resolver isso daqui? Ele quer a molaridade. É a mesma coisa do cálculo de concentração, número de mols dividido pelo volume. Só que esse volume aqui tem que estar em quilograma. Em quilograma do volume do solvente, que é o etanol, 70%. Então eu preciso encontrar a massa desse etanol. Como se faz isso? É simples. A questão não deu a densidade do etanol, que é de 0,85 gramas por ml, e ainda não forneceu o volume, que foi de 2 litros. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade é de 0,85. O volume é de 2 litros. Então, como é ml, eu tenho que converter litros para ml. Você pode multiplicar por 1000, tá? Ou fazer daquele jeito básico que todo mundo faz. 1 litro tem 1000 ml. Tem 1000 ml. Se eu tenho 2 litros, quantos ml eu tenho? Pode fazer dessas duas formas aqui. Tá bom? Resolvendo 0,85 vezes 2000. Vamos encontrar, deixa eu sair aqui da frente. 1.700 gramas. Só que a questão em molar é em quilograma. Aqui eu encontrei grama. Como faz para eu encontrar quilograma? Só divide por 1000. Dividindo isso aqui por 1000, vai se encontrar 1,7 quilogramas. 1,7 quilogramas. Tá bom? Então, o volume aqui em quilogramas já encontramos. O que falta? O número de mols. E número de mols, deixa eu apagar aqui.
número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, tá bom? Ele forneceu a massa? Sim, 10 gramas. E a massa molecular? Também, 253,8. Não precisa procurar na tabela periódica da prova. Então, 10 dividido por 253,8, vamos encontrar 0,039 mol. 39 mol. Certo? Tem o número de mols, tem o volume aqui molar em quilogramas. Agora é só fazer 0,039 dividido por 1,7. Vamos encontrar 0,0229 mol por quilograma, não 0,23 mol por quilograma. Então A, ela está errada. Vamos para a B? Essa B, ela é polêmica. E vejo que essa questão ela poderia ter sido anulada. A UEG não anulou no gabarito oficial. Não anulou. Deixou que a letra C é a correta. Tá? Então vamos lá. Concentração massa-volume da solução é de 0,5%. Então a massa e o volume, 0,5%. Se a gente pegar a massa e dividir pelo volume, 10 dividido por 2, vamos encontrar 5 gramas por litro. 5 gramas por litro. Se você multiplicar agora isso aqui por 100, aí você encontra 500%. Tá bom? Isso já justificaria porque a B está errada. Porém, gente, quando tem porcentagem, normalmente, colocamos que 0,5 gramas é a massa por 100 ml. Por 100 ml. Tá bom? E qual que é o volume que nós temos? 2 litros. Convertendo para ml, 2.000 ml. Resolvendo essa regra de 3, vamos encontrar 10 gramas, que é condizente com 5 gramas por litro. Porque se a gente multiplicar por 2, vamos encontrar novamente o 10 gramas por litro. Tá bom? Não vejo que esteja errado. Só que faltou especificar a unidade aqui. Porque quando se fala em massa e volume, pode ser tanto gramas por litro ou gramas por ml. Se for gramas por ml aqui, ok, aí estaria certo 0,5%. Agora, se for gramas por litro, aí sim seria 500%. Tá bom? Vejo um erro muito, mas muito grave aqui nessa alternativa B. Deixou bem confuso mesmo. Tá bom? Ai. Robson, você não fez o cálculo se fosse ml aqui no volume, tá? Se fosse ml aqui no volume, aí ficaria 10 dividido por 2.000. 10 dividido por 2.000. 10 dividido por 2.000. Corta esse zero com esse zero. Ficaria 1 dividido por 200. 1 dividido por 200. 1 dividido por 200. 1 dividido por 200. Adiciona um zero. 0,0. Adiciona mais um zero. Adiciona mais um zero. E adiciona mais outro zero, né? Adiciona mais outro zero aqui. Adicionei 1, 2. Então, 1, 2. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. 10 dividido por 2, 5. 5. Então, 10 menos 0. Então, 0,005. Isso aqui vezes 100, de 100%. 1, 2, 0,5%. Tá bom? Deixa eu sair daqui da frente. 0,5%. Tá vendo que não tá errado? Mas eu acredito que a questão seja em litros. Que aí daria 500%. Tá bom? UEG. Você complica as coisas aqui. Vamos para C. A porcentagem em massa do soluto para essa solução é de 0,58%. O que é essa massa do soluto? É a massa do soluto dividido pela massa do solvente. A massa do solvente a gente já encontrou para resolver a A, porque é de 1.700.
E a massa do nosso soluto é de 10. Então, 10 dividido por 1.700, vamos encontrar 0,00588, tá? Aqui eu coloquei 4, eu acho que eu errei a digitação. Se multiplicar agora por 100, vamos encontrar 0,588, que é condizente com essa porcentagem. Então, por isso que é letra C. Letra C. Tá bom? Vamos ver aqui a D. A massa de etanol 70% utilizado no preparo da solução é de 1.600 gramas? Não. A gente encontrou na A que essa massa é de 1.700. Então a D está errada. A E. A concentração em quantidade de matéria, concentração molar, da solução é de 18,8 milimol por litro. Robson, o que é esse milimol? Prefixo mili, gente. Isso aqui é 10 elevado a menos 3. Ok? Se a gente colocar o 10 elevado a menos 3 aqui, colocar aqui é 18, né? 18,8. E adicionar o 10 elevado a menos 3, 1, 2, 3, 0,0188 mol por litro. Seria isso daqui. Ó, nós encontramos que o número de mols lá na A é de 0,039, dividido pelo volume. A concentração ela é molar. Concentração molar, o volume é em litros. Então 0,039, isso daqui dá 0,0195. E colocar em milimol, tá? Que seria a mesma coisa que multiplicar por 1000. Multiplicando isso aqui por 1000, vamos encontrar 19,5 milimol por litro. Tá bom? Por isso que a E ela está errada. Ok? Espero ter respondido por que a B está errada, tá, gente? Tá? Segundo o gabarito. Não vejo que isso é tão errado assim, ainda mais quando ele coloca porcentagem. Mas acredito que o problema é sim a unidade, tá bom? Isso aqui daria certo para ml, só que ele queria em litro. Certinho? Vamos para a próxima? Vamos lá para a questão 55? Ó, eu não vou ler o texto auxiliar, vou pular ele e já vou direto para o comando da questão. Com base na representação da estrutura química da molécula da cetamina, note-se que ela possui 5 carbonos com hibridização sp3. O que é hibridização? O que é sp3? Vamos lá. Existe a hibridização sp3, sp2 e sp. Ok? O que é a hibridização do tipo sp3? Que o carbono vai fazer 4 ligações somente do tipo sigma, frontal. sp2. O carbono ele vai fazer uma ligação do tipo pi e as outras 3 do tipo sigma. Então eu vou ter uma dupla ligação. E sp, eu vou ter 2 do tipo pi e 2 do tipo sigma, onde ele pode fazer uma tripla, ou ele pode fazer com 2 duplas. Que aí, mesmo assim, eu tenho 2 do tipo pi. Tá bom? Então, seria isso daqui a hibridização. Então, ele está dizendo que essa molécula aqui tem 5 carbonos com hibridização do tipo sp3. Dessa forma. Então, vamos ver quantos que tem. Ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui não. 5, 6. E pronto. São 6 carbonos, não 5. Então, não pode ser letra A. A B. 7 carbonos com hibridização do tipo sp2. Então, carbonos que fazem dupla ligação. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos com hibridização sp2. Sim, correto. Letra B. Questão muito, mas muito fácil. Mas vamos ver as outras. 2 carbonos assimétricos. Robson, o que é carbono assimétrico? É a mesma coisa que carbono quiral. Tá bom? Então, é um carbono que ele vai estar fazendo 4 ligações e 4 ligações totalmente diferentes entre si, tá bom? E esse carbono, ele tem que ser em sp3. Então, esses carbonos aqui, ó, esquecem. Esses carbonos aqui, ó, todos têm hidrogênio, um aqui e outro aqui. Então, esses carbonos não entram.
Esse aqui também a gente esquece. Sobrando esse único carbonozinho aqui que está no meio. Então aqui eu tenho um carbono quiral. 4 ligações diferentes. Aqui com nitrogênio, aqui com carbono, mas ele já se modifica. Aqui eu tenho com uma cetona, né? Com uma carbonila e vira uma cetona. E aqui com nitrogênio. Então aqui eu tenho um carbono quiral. E esse daqui faz 3 ligações com hidrogênio, então não pode ser. Obviamente, a letra C não é. Eu só tenho um carbono assimétrico. 6 ligações do tipo π. Então eu tenho 6 ligações do tipo π. Como é que eu conto essa ligação do tipo π? É só ver as duplas ligações. Então olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ligações do tipo π. Ok? Não 6. Então, a D está errada. A E, 3 carbonos assimétricos. Não, a gente já calculou que só tem um. Então, letra B, questãozinha 55, muito, mas muito fácil. Vamos para a próxima? Questãozinha 56, que na minha opinião, pelo amor de Deus, a UEG falou assim, não vai ser tão difícil assim a nossa prova. Tá bom? A água é um composto químico mais importante do planeta Terra. Faz parte de muitos processos químicos e de quase todos os processos biológicos. O corpo humano é constituído por aproximadamente 70% de água, o qual necessita dessa quantidade para funcionar normalmente. Uma vez que a água pode dissolver e, consequentemente, transportar muitas substâncias necessárias para a manutenção da vida. As propriedades observadas para as substâncias químicas água são uma consequência da sua estrutura química de suas moléculas. Em relação à geometria molecular, verifique-se que a molécula de água tem ligação química. Então vamos lá. Água, pessoal, H2O. Se ele está falando da sua estrutura, a água ela é angular. Dessa forma aqui, ó. Isso aqui é uma aguinha, tá bom? Onde o oxigênio é negativo e os 2 hidrogênios positivos. Só que a água vai ter essa geometria angular por conta dos 2 pares de elétrons livres que o oxigênio tem. E esses pares de elétrons livres faz o hidrogênio descer e ter polaridade. Se não fosse os 2 pares de elétrons livres, essa molécula aqui ela seria linear e não teria polaridade. Tá bom? Verifique se a molécula de água tem ligação química. Polares e é linear? Não, ela não é linear. Polares e apolar? Não tem nenhuma que é apolar. Apolares e angular? Angular é, mas não tem apolar. Apolares e é polar? Não é apolar e polar é. Polares e é polar. Letra E. Gente, para mim é a questão mais fácil que eu já fiz da UEG inteira. Muito, mas muito fácil essa questãozinha. Vamos para a próxima? Questãozinha 57. Uma questão que, na minha opinião, às vezes ela é mais de matemática e interpretação de texto. Vamos começar por aqui. Não vou ler mais o que está aqui para frente, porque não tem necessidade. Nesse contexto, considere que uma amostra de um radiofármaco contém 821 mg de iodo 123. Foi injetado em um paciente para a realização de um exame de tireoide. Sabendo que a meia-vida do iodo 123 é de 13 horas e considerando o decaimento radioativo do iodo 123 como a sua única forma de eliminação do organismo do paciente, verifique-se que a porcentagem de massa do iodo 123 que será eliminada do paciente em um intervalo de tempo de 52 horas após a injeção da amostra do radiofármaco é de... Então vamos lá. Vai ser injetado 821 mg. Então anota esse dado, 821 mg. E o seu tempo de meia-vida é de 13 horas. E ele quer saber esse tempo, quanto que eu vou ter depois de 52 horas. Então, interpretação de texto. Como é que a gente pode fazer isso? É simples. Sempre faça isso daqui. 821, passou 13 horas, primeiro tempo de meia-vida. O segundo tempo de meia-vida é mais 13 horas, então 26. O terceiro ponto de meia-vida, 39. E o último, 52. Certo?
E esse tempo de meia-vida quer dizer que vai ser a massa que ele vai perder. Então, vai ser sempre a metade. De 821, dividir isso aqui por 2, 410,5. Dividiu por 2, 205,25. Divide por 2 novamente, 102,625. Divide por 2 mais uma vez, 51,3125. Então, esse aqui vai ser a minha massa. Só que ele quer saber o quê? A porcentagem de massa que será eliminada do paciente. Então, aqui eu vou só fazer uma regrinha de 3. 821 é o inicial. Isso equivale a 100%. Quanto que ficou? 51,3125. Qual que é a porcentagem? X. Resolvendo essa regra de 3, vai encontrar que possui 6,25% ainda no seu corpo. Só que ele quer saber o que foi eliminado. Então, 100% menos 6,25, vamos encontrar 93,75%. Letra A. Questãozinha muito, mas muito tranquila. Precisa de interpretação de texto e de matemática, né, gente? E muito de matemática. Certinho? Vamos para a próxima. Questão 58. O polimetacrilato de metila ou polimetilmetacrilato, cuja sigla é PMMA, é um polímero sintético descoberto em 1930 pelos químicos britânicos Rowland Hill e John Crawford. É um polímero termoplástico transparente com aplicações na área de óptica, construção civil, automotiva, comunicação, medicina, odontologia, dentre outras. Pode ser obtido por reação de adição do monômero precursor, o metilmetacrilato, MMA, representado pela forma estrutural. Então, temos aqui o MMA. Assim, a unidade de repetição que representa o PMMA e quer saber do polímetro é... Certo, pessoal? Como é que resolve essa questão? Bem, essa aqui é a menor unidade do MMA. E ele quer na forma de um polímero, que fica PMMA. Então, ele precisa fazer ligações. Aonde é que vai ser feitas essas ligações? Pode ser embaixo? Pode. Pode ser aqui em cima? Pode. Pode ser mais aqui para a esquerda? Também pode. Tá? Só que a gente vai analisar todas as moléculas aqui e vamos escolher a que está mais parecida e aonde tem ligações. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver a CH3 aqui em cima. Tá bom? Mais um carbono, mais um hidrogênio. Então ele está dizendo o quê? Que teve uma adição de um carbono aqui e ele está fazendo mais outra ligação. Mais um carbono e hidrogênio, ele perdeu a dupla, tá bom? Ele está dizendo que perdeu a dupla e fez ligação. Ok. E eu vou ter uma dupla, aqui eu vou ter uma dupla, oxigênio e CH3. Olha, essa aqui está interessante. Essa aqui tá sendo muito interessante, tá bom? Então, eu posso guardar essa A aqui? Pode guardar essa A aqui. Mas qual que tá sendo o problema dessa A? O problema dessa A tá sendo esse CH3 aqui. CH3. Porque ele tá um pouquinho diferente do que era aquela molécula. Porque se a gente for pensar que vai ter uma adição de um CH3, esse CH3 possivelmente era esse daqui. E ele pular daqui para cá, eu acho muito difícil. Acho mais fácil eu perder essa dupla ligação e esse CH vir para cá, ok? E ter só uma simples. Então, acho meio complicado esse CH3, mas a gente pode guardar ela, podemos guardar ela. Vai que a gente encontra uma melhorzinha. Vamos ver a B aqui, ó. Carbono, deixa eu apagar lá de cima, né? Carbono, ok, duas duplas mais uma ligação, certinho, mais um carbono, o CH3, ó, ele fez o que eu disse, ele vem aqui e subiu, perdeu a dupla, perfeitamente, e embaixo oxigênio,
Isso aqui não tá legal não. Por quê? Porque mudou a estrutura do MMA. Então a B ela não pode ser, de forma alguma. Vamos ver a C. Carbono. Olha, o CH3 pulando novamente para cá. Tá? Acho difícil isso aqui. Hidrogênio, ok. Carbono, hidrogênio, mais outra ligação. Olha, olha o que tá acontecendo. Esse carbono aqui, ele tá vindo para cá, gente. Não, isso aqui não pode acontecer. Mas a de baixo sendo oxigênio. Não. Essa de baixo aqui tem que ser uma carbonila. Não pode ser um oxigênio. Então aqui, ó, está errado. Tá totalmente errado. Totalmente errado. Tá? Vamos para a próxima. AD. Carbono, ok. Carbono. Ó o CH3 subindo aqui para cima, hein? Gostei disso daqui. A de baixo, a carbonila. Deixa eu apagar aqui para ver, ó. Carbonila, oxigênio e CH3. Olha, essa daqui ela tá 1000 vezes melhor do que a A. Por conta dessa carbonila. Por conta desse carbono, dessa metila, tá? Tá bem melhor a D, tá bom? Não marcaria A por conta disso, ok? E a E, carbono aqui, ok? Carbono aqui, tranquilo. A minha carbonila, oxigênio CH3 e comeu esse carbono aqui, esse carbono foi embora, não pode ser a E, tá bom? Então, a única possível, letra D. Questãozinha bem chata de fazer, é só fazer uma análise, certinho? Vamos para a próxima. Questão 59, questãozinha que é difícil, obviamente, se vocês já perceberam, não vou ler todo esse texto aqui, tá? E o que a questão quer? A equação não balanceada para a reação química que ocorre no etilômetro é mostrada a seguir. Então ele mostra uma equação química de um bafômetro, tá bom? E com base na equação da reação química não balanceada que ocorre no etilômetro, tente-se que, então, os números de oxidação do cromo nos íons CrO4 2-, Cr mais 3 e do carbono ligado à hidroxila no etanol são respectivamente mais 6, 0 e mais 1? Não, né? Aqui já está dizendo que a carga do cromo é mais 3, não 0. Então a A ela está errada. A B. Os números de oxidação do cromo nos íons Cr2O7 - 2, CrO4 2- e do carbono ligado à hidroxila no etanol são respectivamente mais 3 e menos 1. Tá, vamos conferir isso daqui, ok? Cr2O7 2-. O que está dizendo? O que eu quero é a carga do cromo. Então eu tenho X, que eu não sei, como eu tenho 2x. A carga do oxigênio é menos 2, como eu tenho 7, então eu tenho menos 2 vezes 7, e isso daqui tem que ser igual a menos 2, ok? Então vamos encontrar essa carga desse cromo. 2x, menos 2 vezes 7, menos 14, é igual a menos 2. Menos 14 está negativo, passa para o outro lado, positivo. 14 menos 2, isso daqui dá 12. Então, 2x é igual a 12. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 12 dividido por 2, isso aqui é igual a 6. Então, x igual a 6. Tá bom? Não mais 3. Então, tá errado. A B tá errada. Vamos ver a C. Após o balanceamento da equação, utilizando os menores valores numéricos inteiros possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será igual a 20. Rapaz, aqui complica. Por que complica? Porque isso daqui, deixa eu até diminuir meu tamanho aqui, para ver toda a equaçãozinha. Você está vendo que é uma equação muito grande mesmo. E tentar fazer por tentativa e erro, ou utilizar o macho, eu acho muito difícil. Muito, mas muito difícil. E lembrando que ele quer os menores valores numéricos inteiros. Robson, qual que é a forma de balancear isso daqui? Algumas pessoas podem utilizar o método de oxirredução. Oxirredução para balancear isso daqui. Eu não gosto. Sendo sincero, eu não utilizo. Acho que um dos piores métodos, é confuso, então eu não gosto de utilizar ele. Qual que eu utilizo aqui?
método algébrico. Método algébrico dá para balancear isso daqui. Só que qual que é o problema? Método algébrico para algumas pessoas também é muito complicado, mas eu acho muito mais fácil. Muito mais fácil. E como é que funciona o método algébrico? Tá? Esse número que está aqui do lado das substâncias aqui, a gente vai colocar letras. Então, isso aqui seria A, B, C, D, E, F e G. Tá vendo que por isso que é um pouquinho complicado. Passou da seta, isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Tá bom? Então, vamos passar aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G. Tá vendo? E nós vamos pegar os elementos. Então, tem potássio, tem cromo, tem oxigênio, hidrogênio, enxofre e carbono. E vamos colocar a quantidade que eles têm igual à quantidade que eles têm na outra região. O que são essas regiões? O que está na esquerda é reagente. O que está na direita é produto. É produto. Quantos potássios eu tenho em reagente? Eu tenho 2. Em qual região que ele está? Ele está na A. Então, eu tenho 2A. Tenho potássio em B, tenho em C? Não. Tem em D, também não tenho. Não tem em F, não tenho em E. E agora, em G, eu tenho 2 potássios. Então, 2A é igual a 2G. E a gente vai fazer isso para todos. Cromo. Eu tenho 2 cromos em A. E eu só vou ter 2 em D. Então, 2A é igual a 2D. Oxigênio. Agora que ficou um pouquinho mais complicado. Eu tenho 7 no A. Eu tenho 4 no B. Eu tenho 1 no C. Passou setinha igual. Eu tenho 12 no D. Robson, 12 no D não tem só 4? Não, esse 3 está multiplicando esse 4. 4 vezes 3, 12. Eu tenho 1 no E, 1 no F e 4 no G. E a gente faz isso para todos os outros elementos. Hidrogênio, enxofre e carbono. Tá bom? Então, encontramos esse sistema enorme. E como é que a gente resolve esse sistema? Normalmente, eu sempre coloco que A é igual a 1. A é igual a 1. Se A é igual a 1, vou substituir 1 aqui em A. 2 vezes 1, 2 é igual a 2G. Esse 2, ele está multiplicando o G, passa dividindo. 2 dividido por 2, 1. Isso quer dizer que G é igual a 1 também. Robson, isso quer dizer que D também é igual a 1? Sim. Isso quer dizer que D é igual a 1. Se eu colocar 1 aqui, 2 vezes 1, 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 2, 1. Então, D é igual a 1. Tá? E para o próximo? Ó, se eu tenho quanto vale D e tenho quanto vale G, eu tenho que B é igual a 3D mais G. G é igual a 1 e D também é igual a 1. Então, eu tenho 3 vezes 1 mais 1. Substituindo esses valores, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Isso quer dizer que B é igual a 4. B é igual a 4. Vamos lá, procurar mais. Tá. Então, se você não entendeu o método algébrico até aqui, volta no vídeo, vai voltando, escuta novamente, presta atenção no que eu fiz. E sobrou 3 equaçõezinhas. Do oxigênio, do hidrogênio e o do C. Tá bom? Sobrou essas. Essas aqui. E a gente aqui vai ter que pensar bastante. Bastante. Para ficar mais fácil de encontrar esses valores, né? A UEG não ia fazer uma questão tão fácil assim para você resolver em método algébrico também de forma fácil. Presta atenção. 2C é igual a 2F. Isso quer dizer o quê? Que C é igual a F. Você pega esse 2 aqui que está multiplicando o F, passa dividindo. Aí eu vou ficar com 2 dividido por 2, que dá igual a 1. Logo, C é igual a F. C é igual a F. Beleza? Se C é igual a F, aonde eu tenho C, eu posso substituir por F.
tá bom? Então aqui, ó, eu tenho C, eu tenho F, certo? Então eu posso fazer essas substituições. Aqui também, ó, aqui eu tenho C e aqui eu tenho F também. Então eu posso fazer essa substituição aqui para deixar tudo em uma única letra. Fica mais fácil. Essa equação aqui de cima, eu tenho valores já conhecidos. A, que é igual a 1, B, que é igual a 4, D, que é igual a 1. E eu não tenho ainda, F também não, mas sei que ele é igual a C. E G também não tem. Não, G eu tenho, que é igual a 1. G é igual a 1. Então eu posso fazer essa substituição. Na de baixo também, tenho que 2 vezes B. Eu tenho o valor de C, ainda não tenho. O valor de E também ainda não tenho. E o valor de F também ainda não tenho. Então, eu faço essa substituição aqui. Eu tenho que 7 vezes 1, 4 vezes 4, mais C é 12 vezes 1, mais E, mais C, 4 vezes 1. 2 vezes 4, 6 vezes 6, 6 vezes C, 2E e 4 vezes C. Tá bom? E aqui, ó, eu fiz uma substituição. Aonde tinha F, eu substituí por C. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho F, C e aqui eu tenho F. Então, onde tem F, eu substituí por C. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos me acompanhar aqui. Resolvendo as multiplicações, eu vou encontrar isso daqui, ó. 7 mais 16 mais C é igual a 12 mais E mais C mais 4. E 8 mais 6C, é isso, né? 8, aqui tinha que estar igual, hein? Tá uma setinha, mas beleza. 8 mais 6C é igual a 2E mais 4C, certo? Perceberam que as únicas duas incógnitas que eu tenho aqui é E e C? Tanto na equação de cima, tanto na equação de baixo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma substituição. Tá bom? Deixa eu ver aqui, tá? Só resolvi o que estava o grosso, né? Peguei 7 mais 16, que deu 23, e 12 mais 4, que deu 16. Então, eu posso fazer uma substituição aqui, colocando apenas uma única letra como incógnita. Tá bom? Então, eu tenho C aqui e tenho C aqui. C corta com C. Ah, não fiz substituição, hein? Aqui, ó. C corta com C, porque esse C tá positivo, esse aqui tá positivo, esse aqui é positivo. Ele passa para o outro lado, os dois se anulam. Aí eu tenho uma única incógnita agora, que é E. Eu tenho que 23 é igual a 16 mais E. Esse 16, ele passa para o outro lado. E eu vou encontrar que E é igual a 7. Boa! E é igual a 7. E encontrando que E é igual a 7, é só substituir na outra equação. Deixa eu fazer aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Isso. Aqui, ó. E é igual a 7, não é? Então, como eu sei que E é igual a 7, 8 mais 6C é igual a 2 vezes 7 mais 4C. Mais 4C. Ok? Onde eu tenho que 8 mais 6E, ou 6C, né? 6C é igual a 14 mais 4C. 4C, que é um C. Isso, 4C. Certinho? Agora é só reorganizar. Esse 4C está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, eu tenho que 6C menos 4C é igual a 8, ou é igual a 14 menos 8. 6C menos 4C, eu tenho que é 2C. 2C. E que 14 menos 8 é 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 6. 2C é igual a 6, então C é igual a 3. Então, C é igual a 3. É isso? Isso aqui, ó. C é igual a 3. Perfeito?
Então assim eu encontrei o quê? Todos os valores dos coeficientes. E como C é igual a F, F também é igual a 3. Tá bom? Então A é igual a 1, B é igual a 4, C é igual a 3, D é igual a 1, E é igual a 7, F é igual a 3 e G é igual a 1. Tá bom? Pessoal, isso aqui pareceu complexo. Muito complexo. Ainda mais para explicar e entender o que eu fiz. O que eu recomendo? Reveja eu fazendo várias vezes e cada passo que eu estava explicando. E vocês vão entender o que eu fiz. Ok? E ele está dizendo que a soma desses valores aqui, que são inteiros, a gente está vendo que está tudo inteiro, é igual a 20. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 3 é 8, 6, 7, 8. Mais 1 é 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 3, 19. E 19 mais 1 é igual a 20. Certinho? Eu tô na frente. Isso. 19 mais 1 é igual a 20. Ok? Então, a alternativa é letra C, né? Deixa eu voltar lá. Isso. Alternativa letra C. Se a gente pegar os menores valores e somar, isso aqui vai dar igual a 20. AD. Após o balanceamento da equação utilizando os menores valores inteiros possíveis, a soma é igual a 18? Não. A gente já viu que não é 18. Os coeficientes secométricos para o balanceamento da equação utilizando os menores números inteiros é 1, 8, 6, 1, 14, 6, 1? Não, né? Deixa eu ver aqui para frente. É 1, 4, 3, 1, 7, 3, 1. Difícil, né, gente? Difícil, mas não, gente. Não é difícil, não. Tá bom? Não é difícil, não. Pega várias questões, várias equações que são complexas, como essas aqui, ok? E vão fazendo pelo método algébrico que vai ficar muito mais fácil, tá? Na minha opinião, é o maior método que tem, gente. Mas eu entendi mais com o de oxirredução. Faz por oxirredução, é o que você mais entendeu, mas eu prefiro fazer pelo método algébrico. Certinho? Vamos pro próximo? Vamos lá para a última questão. Questão 60. A glicose é um açúcar simples, um monossacarídeo, produzido durante a fotossíntese. Em humanos é produzida via glicogênese hepática e pela quebra de formas de poliméricas de glicose e glicogenólise. No corpo humano circula como glicose sanguínea e no metabolismo atua como uma fonte de energia essencial por meio da respiração aeróbica. Um aspecto interessante do metabolismo é que a variação total de entalpia para a conversão da glicose em dióxido de carbono e água é a mesma independente da substância sofrer combustão no ar ou se digerida no corpo humano. Então ele está dizendo que a combustão e quando é digerido no corpo gera a mesma entalpia, tá? E a equação química que representa a combustão da glicose é dada por, então, glicose mais oxigênio gerando CO2 e água. Isso aqui é uma equação de combustão e uma reação exotérmica, libera 2.808 kJ por mol. Considerando a massa molar da glicose igual a 180 gramas por mol, a quantidade de energia liberada quando 2 gramas de glicose é convertida em dióxido de carbono e a água no corpo humano é. Então vamos lá. Questãozinha muito fácil, muito fácil. O que ele quer? Ele quer a quantidade de energia liberada. Tá? Ele quer a entalpia. Só que a partir de 2 gramas de glicose. Toda questãozinha que envolve estequiometria, a gente coloca o quê? Número de mols. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. A minha massa é de 2 gramas. A minha massa molecular também deu, que é de 180. Então, 2 dividido por 180, vocês vão encontrar 0,011 mol. Isso quer dizer que 0,011 é a quantidade que tem de glicose. Quantidade de oxigênio, só multiplicar esse número por 6, então tem 0,066. 0,066 e 0,066. E que 1 mol vai liberar 2.888 kJ. 0,011 vai liberar quanto? Só fazer a regra de 3, vai encontrar 31,2 kJ por mol. Tem 31,2 kJ por mol? Não. Tem 31,2 vezes 10 elevado à terceira joules. Rosa, da onde vem esse 10 elevado à terceira? Do prefixo quilo.
Se você tirar o prefixo quilo, vai ficar 31,2 vezes 10 elevado à terceira joules por mol. Tá? Joules por mol. Então, letra A. Questãozinha muito, mas muito fácil, gente. Conteúdo de segundo ano, conteúdo muito tranquilo, tá? Ao mesmo tempo que tem questões difíceis nessa prova da UEG, tem questões tem questões também que são muito fáceis. Por exemplo, essa, muito fácil, ok? Então, essa foi a resolução da prova objetiva, somente a de marcar. Depois eu faço a da prova discursiva, que ainda não fiz, ok? Demorei bastante para entregar esse vídeo, mas tá aí toda a resolução. Desejo bons estudos e até mais.